Olá pessoal, aqui quem fala é Vitório Malícios, do canal Irmãos Gêmeos Vitório e Victória. Eu vim trazer aqui para vocês neste vídeo sobre um tema muito conhecido no universo do horror, do terror, chamado tabuleiro Ouija. Estou aqui com uma representação, um tabuleiro Ouija real, tão famoso, famigerado, conhecido, tabuleiro Ouija. Então, eu vou estar explicando nesse vídeo toda a história deste artefato, desde a sua origem e até o tempo atual. O tabuleiro Ouija, ele teve, digamos assim, a sua protoforma lá em meados de 1800, quando naquele tempo era muito grande o apelo pelo espiritismo. Então, o espiritismo era a religião que era a mais assim, que estava tão assim na boca do povo naquele momento, O pessoal, devido à guerra civil que aconteceu nos Estados Unidos, por ter perdido seus parentes, por ter ficado sem ter uma despedida, sem conseguir se comunicar, começou a procurar médiums para que, através desses médiums e de seus métodos de comunicação espiritual, pudessem conseguir contatar os seus familiares, conversar com eles, para assim ter, digamos, uma despedida, um realento, um conforto, Então, vários métodos começaram a ser feitos até chegar nas formas muito parecidas com o que hoje temos como tabuleiro Ouija, tá? Então, o tabuleiro Ouija, no começo, ele não tinha esse nome, E ele era um alfabeto, como vocês estão vendo aqui, de A a Z, yes e no, sim e não, goodbye, e a numeração, de 1 a 0, para poder formar qualquer número assim. E o tabuleiro Ouija, ele, logo depois desse boom do espiritismo, assim, de todo mundo querer conversar com os mortos, ele acabou sendo vendido como um jogo. Ele era vendido como um jogo que criança mesmo podia utilizar, que era de comunicação, mas ele era vendido como um jogo. E no começo dele, ele não tinha essa fama de algo perigoso, diabólico, ou que poderia ter consequências sérias se o utilizasse. Ele não tinha essa alcunha, tá? Então, isso só foi mudar quando lançou o filme do Exorcista. E o filme do Exorcista, no enredo do filme, tem algumas partes que tem a ver com o tabuleiro Ouija. E o que aconteceu? Depois disso, o tabuleiro Ouija nunca mais foi visto da mesma forma. Ele foi demonizado, principalmente pelo pessoal da igreja, ou católicos e tudo mais. Ele foi visto como algo diabólico que, se você tentasse utilizar, poderia ter consequências drásticas, até de ser possuído, de casos de possessão ou qualquer outro tipo de perigo, poltergeists e por aí vai. Então, o tabuleiro Ouija, ele acabou ficando com essa alcunha de diabólico. E ao lançar de vários filmes, relatos, que pessoas supostamente teriam vivenciado, isso foi se perpetuando cada vez mais. E hoje em dia, o tabuleiro Ouija não tem mais um sentido normal, como se fosse algo que qualquer um pode fazer, que não vai ter problema. Não, ele é visto como uma forma séria de comunicação com os espíritos, que pode também ter as suas consequências, tá bom? O tabuleiro Ouija, ele possui algumas regras. Por exemplo, ele nunca pode ser jogado em cemitérios, hospícios, presídio ou qualquer local que tenha acontecido alguma coisa negativa, um massacre ou qualquer coisa ruim, no geral. Tá? Por quê? Porque quando você ativa o tabuleiro Ouija, você não vai se comunicar só com um espírito. Todos os outros que estiverem à sua volta vão também querer utilizar esse artefato para se comunicar. Às vezes para pedir ajuda, para pedir um bálsamo, um conselho, mas outros seres negativos, ou pessoas que eram ruins mesmo em vida, que continuam sendo ruins no mundo espiritual, elas vão querer vir para causar algazarras e destruição.
Então, tabuleiro Ouija, ele não pode ser jogado nesses locais que eu acabei de citar aqui, porque são locais de muita incidência de espíritos. Então, a comunicação ficaria ainda mais latente e ainda mais perigosa, porque vários espíritos estariam utilizando aquele portal do tabuleiro Ouija para se comunicar. Tem uma frase que é muito clássica, que é: quando você se comunica com os espíritos, quando você abre um portal, não é apenas aquele que você quer se comunicar que escuta ou passa por aquele portal. Outros que estiverem próximos podem detectar e também vir junto. E dentre estes pode vir espíritos completamente malignos, né? Então, essa é a primeira regra: não usar em cemitério, hospício, presídio, hospital, em nenhuma área de incidência de grande índice de pessoas que morrem, tá? Ou de tragédias. Segundo, ele nunca pode ser jogado sozinho, ou seja, você tem que estar jogando ele pelo menos com mais uma pessoa ou com um grupo, tá? Eu estou falando isso, mas não estou incentivando ninguém a jogar, até porque eu não recomendo que usem isso como jogo, até porque eu vou deixar uma coisa bem clara: o tabuleiro Ouija de jogo não tem nada. Ele é um oráculo de comunicação com o mundo espiritual, uma coisa muito séria que pode sim ter consequências, tá? Então, não recomendo que seja jogado o tabuleiro, jogado, modo dizer, né? Não seja utilizado o tabuleiro Ouija, tá? Então, outra coisa, quando você inicia uma sessão, você geralmente fala, né, há algum espírito aqui, para poder abrir a comunicação. E você não vai poder sair dessa comunicação enquanto o espírito não autorizar indo para o goodbye, né? Então, por exemplo, eu quero terminar a sessão. Eu posso sair do jogo? Se for para o goodbye, encerra a sessão. Ué, mas você está mostrando só o tabuleiro e o indicador? Tá aqui o indicador. O indicador, ele é esse item aqui, ó. Ele é esse item aqui, vazado, ó, você consegue ver do outro lado. E ele você coloca no tabuleiro, né? E fica segurando uma pessoa aqui, uma outra pessoa ali, ou um grupo de amigos, cada um pôr na ponta do dedo. E não é você que move, é o espírito que vem, coloca a energia dele sobre a sua mão e move para poder formar as palavras, as frases que ele quiser passar, tá bom? Então, esse é o indicador. Então, como eu falei, é isso que vai ir para o sim, para o não, para as letras todas e também para o goodbye. Esse artefato, ele também tem uma peculiaridade muito interessante. Dizem que se você, numa sessão, ficar olhando no visor, né, ou se você nem está numa sessão, mas você ficar utilizando ele para ficar usando como se fosse uma lente, ele te ajuda a enxergar o mundo dos espíritos. E o porquê isso? Porque ele é um portal de comunicação espiritual. Então, ele faz o quê? Ele ajuda você a visualizar o tabuleiro. Então, ele serve como se fosse um amplificador de clarividência e de visão, do qual você consegue enxergar o mundo espiritual. Então, nada do tabuleiro Ouija é brincadeira. Não é um joguinho. Não, ele tem consequências. Para você jogar um tabuleiro Ouija com plena convicção de que não vai dar nada de errado, primeiramente, você tem que estar fazendo um círculo de proteção muito forte, né? Tipo, você tem que estar preparando um ambiente livre de qualquer coisa e energia, ou espírito, ou entidade maligna. Então, você tem que estar fazendo um ambiente protegido, seja com incensos, com um círculo mágico para quem manja de magia, com uma proteção nos quadrantes, e aí sim você usaria o tabuleiro Ouija, tá? E de preferência com a tutela de mentores, guias, entidades positivas que existem aos montes para proteger a pessoa que está fazendo a comunicação. Então o ideal é que o local seja um local seguro e de proteção e que o tabuleiro, ao estar nessa proteção, também tenha a mentoria de um guia espiritual, a tutela de um guia espiritual, tá? Um mentor. Para quem manja de espiritismo, sabe o que eu estou falando, né? Então, só assim você teria segurança. E lógico, respeitando, nunca é muito bom você perguntar. Uma das regras é nunca perguntar para o espírito como ele morreu e nunca também perguntar sobre a sua morte, sabe? Porque isso pode ofender os espíritos e ter consequências. Então não faça tais perguntas, tá? Não seja também desrespeitoso, né? E nem todo espírito que vai vir ali é ruim. Pode ser que a grande maioria que venha seja positivo. Claro que vai ter sempre os que são do mal, né? Como os vivos são do mal e do bem, tem pessoas, espíritos, obviamente, das duas polaridades, né? Então, assim, entender que o tabuleiro Ouija é um oráculo de comunicação com o mundo dos espíritos,
Ele abre um portal. Portanto, esse portal, você tem que saber muito bem como vai ser conduzido e o que você vai chamar. Porque pode ser que também venha espírito se passando por aqueles parentes que você conhece. E às vezes não são eles. Podem ser farsantes. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque quando você abre esse portal, não é só o seu parente que vai ver ele. Outros espíritos à sua volta podem ver e vir através dele. Ok? Então, eu vou até falar um relato para vocês. Eu conheci uma pessoa, não vou citar o nome, óbvio, né? Mas eu conheci uma pessoa que uma vez ela decidiu usar o tabuleiro Ouija em casa, sem a supervisão de ninguém, sozinha. E que já não pode, né? Jogar sozinha. Ela jogou sozinha. Quando aconteceu a sessão, muitas coisas em seguida começaram a acontecer. Objetos mudavam de local sozinho, sem a pessoa saber como isso era possível. Coisas desapareciam e reapareciam em locais completamente diferentes. E fora que pessoas da família dessa pessoa começaram a adoecer. No caso, a mãe dessa pessoa começou a adoecer e ela quase foi a óbito. Por quê? Porque um espírito ruim se prendeu a ela através do portal que se abriu com o tabuleiro Ouija. Entendeu? Então, é um relato, mas existem tantos e tantos outros relatos do tabuleiro Ouija. Uma coisa que também acontece muito, que muitas pessoas relatavam, é que quando o tabuleiro Ouija formava a palavra Zoso, ou Zozô, era que um demônio chamado Zoso teria vindo e ele iria causar alguma coisa ali na sua vida, tá? Então isso é muito famoso também, né? E o tabuleiro Ouija, ele só deve ser utilizado com responsabilidade, entendendo que isso não é um jogo, é um oráculo, então tem que ser feito por quem é gabaritado para tal coisa. Seja uma pessoa que é do espiritismo, que é da magia, que é da bruxaria e do que for, né? Aqui no nosso canal, nós somos um canal muito mente aberta. Então nós respeitamos todas as religiões, crenças, culturas e qualquer tipo de manifestação espiritual que exista. Nós respeitamos todas, sabe? Até que vocês podem ou acham ou têm pré-julgamento que é do mal, que nós que estudamos sabemos que não é do mal, nós temos respeito, tá? Então, a gente pede muito que todos do nosso público também tenham o mesmo respeito, tá? Então, o tabuleiro Ouija, não estou falando que ele seja algo só utilizado para o mal, mas ele tem que ser encaminhado por um guia, por um mentor, por algo espiritual que vai fazer a contenção e que vai auxiliar para que seja feito de uma maneira segura, tá bom? Até porque os espíritas usam de meios de comunicação desses aos montes, tá? Hoje em dia não mais tanto. Hoje em dia é mais na manifestação espiritual propriamente dita, eles não chegam a usar assim, a não ser uma psicografia, né, que também é um tipo de oráculo e por aí vai, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o tabuleiro Ouija, tá? O tabuleiro Ouija, uma coisa que eu recomendo para vocês, também não tenha em casa só por ornamentação, porque esses artefatos, eles têm egrégora, do que eles já carregam há décadas, há muito tempo. Então, você ter um desse em casa, não deixa de ter um portal. Ah, mas eu não ativei, mas é um portal do mesmo jeito, sabe? A manifestação espiritual, a egrégora do que é posto nesse artefato já está com ele, entendeu? Então, tomem cuidado ao lidar com o Ouija. Então, recapitulando, o Ouija surgiu usando moldes espíritas que foram criando vários métodos que eram como se fossem uns proto-tabuleiro Ouija, até chegar no Ouija. Depois disso, ele começou a ser comercializado e vendido como um jogo, como se fosse como eu posso escrever? Esse jogo de tabuleiro, sabe? E aí, um banco imobiliário, por exemplo, ele começou a ser vendido assim, aos montes. E ninguém tinha esse medo, que era uma alcunha diabólica. Não, ninguém tinha esse medo. Esse medo só surgiu por conta do filme O Exorcista, que trouxe isso à tona e começou a ter vários relatos. Aí também já acho que entrou, obviamente, um efeito manada, uma histeria coletiva. Ai, meu Deus, meu filho tem um desse em casa, vai ser possuído. Então entrou muito disso também, sabe? E aí foi criando muito uma lenda em cima disso, né? Não estou falando que não tenha seus riscos, como eu já expliquei, né? Mas, enfim, o tabuleiro Ouija, hoje em dia, ele é muito conhecido na cultura pop, ele aparece em filme, em anime, em jogo, em tudo quanto é coisa, em obras de terror, em livros, em tudo. E ele é amplamente conhecido, né? Então, é um tema que nós queremos trazer muito aqui no nosso canal e esperamos que vocês tenham gostado de conhecer sobre esse fascinante tabuleiro Ouija, com todos os seus perigos, mas também com todos os seus fascínios. Então, é isso, pessoal. Mais um vídeo aqui do canal. Curtam, compartilhem, divulguem, né? Nos ajude aí a aumentar nossos inscritos.
por favor, dê like, tá? E também compartilha para todo mundo que vocês conhecerem, tá bom? Então, muito obrigado a todos que me assistiram até aqui e eu encerro agora assim dizendo, não se esqueça, nós somos as suas lápides.